né, trabalhou dentro da igreja, minha mãe também, do Coração de Jesus, né? Eu sou caçula de 5 filhos, nasci ali na Vila Santana, né? A parte da família ainda está lá, né? E desde de cedo eu fui gandula do São Bento, e aí como gandula do São Bento eu gostava muito de ver os repórteres trabalhar, né? E aí de ver os repórteres trabalhar, eu falei, isso que eu quero fazer da vida. E aí desde criança sempre gostei de ler, lendo muito, acho que hoje a gente tem pouco espaço, né? E um espaço que eu quero cavar na imprensa, acho que seja nas redes sociais ou numa mídia tão importante, né, como é o rádio, que a gente passe a falar de literatura, mostrar para as pessoas a importância da literatura, e não só a literatura essa que é muito da moda hoje, da biografia, né, da reportagem, mas da literatura onde é o exercício da ficção, porque é através do exercício da ficção que a gente fala as grandes verdades do sentimento, né? A gente se reconhece no autor que consegue traduzir. Então eu sou essa pessoa, Flávia, que sempre, desde muito criança, né, ligado com os meios de comunicação, fui fazer faculdade, fiz pós-graduação, fui dar aula, mas nunca deixei, né, de estar trabalhando na imprensa. Fiz uma opção de ficar em Sorocaba, num momento, às vezes você sabe que eu fiz 50 anos no começo desse mês, e aí você começa a pensar um pouco na vida, e eu tive um momento, né, eu entrei muito cedo na faculdade, com 17 anos, então com 21 eu estava formado, e na minha formatura na faculdade, num processo de seleção lá, fui o escolhido para participar no curso Abril, né, da Editora Abril. E nesse curso da Editora Abril, né, se passa lá um mês, foi o mês de janeiro inteiro, num dado momento, já era tipo dia 20, assim, chegando no final do curso, eu me lembro de ter sido apresentado, né, para o diretor da Veja, que estava junto com o dono, com o Roberto Tivita, e era o Almir Gajardoni, que ele era o diretor da revista Super Interessante. Aí ele virou para os dois e falou, esse aqui é o Benetti é um repórter de Veja, tal. E aí passou e começou fevereiro, né, acabou o curso, começou fevereiro, aí o RH da Editora Abril me ligou falando, olha, que eles tiveram interesse, gostaram do curso que eu fiz, tal, queriam me contratar. Aí eu falei, obrigado, mas não pode. Mas como você não pode? Eu falei, não posso, agora, mês que vem eu vou casar, vou embora do Brasil. Eu falei, você está louco, você vai perder uma oportunidade da sua vida, casa depois. Eu falei, mas já combinei, já vou embora. Enfim, eu fiz uma opção, né? Eu fui para a Holanda, fiquei 7, 8 meses na Holanda, aí voltei para Sorocaba e comecei uma carreira aqui dentro do Cruzeiro do Sul, né? No Cruzeiro do Sul, depois acho que, não lembro se eu estava 4 anos lá, eu passei todo ano, durante 10 anos, eu fui promovido para alguma função. E aí, quando eu virei o editor-chefe, eu fiquei 6 anos de editor-chefe, né? E eu sempre me dediquei, sempre estudei muito o jornalismo, sempre gostei, né, dessa relação, mas fiz uma opção, naquele momento, de ficar em Sorocaba. Outras oportunidades que eu tive para ir embora, não quis ficar. Aí eu fui um dos que ajudou a criar o jornal Bom Dia aqui em Sorocaba, né? O jornal Bom Dia, na verdade, ele não era de Sorocaba, era uma rede de jornais, né, um conceito novo. Então você tinha um jornal muito igualzinho, né, só que com os assuntos locais em Rio Preto, Jundiaí, Bauru, aqui de Sorocaba, e aí nós chegamos foram acho que 18 cidades, né, várias espalhadas. E aí você tinha esse conceito, né, de ter que o jornalista, né, um jornal que não tem amigos e nem inimigos, né, é um neologismo do maior prêmio de jornalismo do mundo, do jornalista, o Pulitzer, né, nos Estados Unidos, que ele, na cabeça dele, né, ele defendia que jornalista não tem amigos, né, jornalista é aquele que não tem amigos, enfim. E o Bom Dia, ele tinha essa coisa, ele não tem amigos, mas também ele não tem inimigos. E aí a gente falava... Por que não deu certo o Bom Dia? Que era uma linha totalmente diferente, era a oposição... Então... assim podemos... não é que ele não deu certo, né? Na verdade, assim, ele é um negócio de 18, 20 cidades, ele era uma rede. Então, em Sorocaba, ele foi um dos poucos lugares onde ele deu certo, né? Ele tinha esse envolvimento com a comunidade, ele tinha esse papel que você fala, né? De ser um não amigo, mas também o seu inimigo, certo, entendeu? Certo. Ele tinha lado, ele era sempre um jornal de lado, né? É um jornal que eu tinha uma preocupação muito grande com essa questão
do século XXI, da internet. Né? Então, o conceito do jornal é o único jornal, acho que nasceu quando já tinha internet. Então, era um jornal onde tentava atender rapidamente, né, aquelas necessidades básicas, né, do cidadão, mas principalmente, né, ele era um jornal que ele não falava aquilo que as pessoas já sabiam. Então, hoje você pega a Folha de São Paulo, você pega o Cruzeiro, você pega o jornal sei lá de onde, ele conta o que todo mundo já viu, ou na internet, ou já viu na televisão, ou já ouviu no rádio, mas principalmente nas redes sociais. Então, a manchete do jornal é: faltou água ontem. Verdade que faltou água, entendeu? Então, essas coisas que o jornal, né, ele tá, uma das consequências é que ele não está... ele perdeu a sintonia com o seu tempo. E essa preocupação eu tinha muito com o Bom Dia. O Bom Dia, ele não contava aquilo que tinha sido já contado no dia anterior. Ele explicava, avançava e dava as consequências do que tinha acontecido. Isso teve um impacto. Né? Tá muita gente assistindo o seu vídeo aqui ao vivo. Ao vivo no Facebook. E o Alessandro Cardoso, ele mandou uma pergunta para você. Vai começar as perguntas. Aí, ó. Ele quer saber se os jornalistas do Cruzeiro são pautados pela atual diretoria e o que o senhor tem a falar sobre isso. Tá. A pauta de um jornal, né, os assuntos que um jornal fala, e aí não é o Cruzeiro, são todos os jornais, ele envolve uma coisa, um conceito que chama agenda setting. O que é uma agenda setting? O jornal, ele fala com o público, né, ele é um mediador daquilo que você tem os poderes, então o executivo, o legislativo, né, o judiciário, o Ministério Público, nas últimas décadas aparecendo bastante. Então ele se relaciona com aquilo que esses poderes fazem e atinge a vida das pessoas. Né? Vai desde um buraco de rua até um novo imposto, a questões de corrupção, etc. E tal. Então, essa agenda, né, quem quer impor ela à sociedade, olha, vamos falar disso aqui, são os governantes. Só que, né, com um fenômeno como esse, né, as redes sociais, o Facebook, o rádio comunitário, né, as pessoas passaram a ter voz. Então, esse controle de quem está no poder, ele foi muito... esvaziou. Então, hoje, você tem, na verdade, quando ele faz essa pergunta, não dá para dizer mais que é o diretor que tem o assunto e nem que é a redação. Porque quem tentar, perde esse diálogo com o cidadão. Né? Então, hoje, quem pauta, né, quem tem importância nesse processo é o cidadão. E quem não perceber isso vai ficar sem importância, vai ficar sem espaço. Né? Então, quando ele pergunta se no Cruzeiro é a diretoria, não, a diretoria não tem essa força, né? Ela não tem. Né? Obviamente que o Cruzeiro é um jornal, no meu modo de ver, que na estrutura dele, ele teria tudo para dar mais certo do que qualquer outro jornal. Por quê? Porque ele é formado por uma fundação onde os membros dessa fundação, eles estão em todos os lugares. Eles são policiais, eles são médicos, advogados, comerciantes. Então, eles estão envolvidos com a vida da comunidade de uma maneira muito intensa. Então, eles poderiam, sim, contribuir com os assuntos. Acaba, muitas vezes, não contribuindo, não quer interferir. As pessoas acham que eles estão mandando. Quando, na verdade, o que mais se deseja, né, no Bom Dia, né, você lembrou do Bom Dia? Eu criei uma coisa chamada Conselho de Leitores. Que eu queria, na verdade, ter essa experiência do Cruzeiro. Eu queria que as pessoas da comunidade me trouxessem assuntos. Né? O Cruzeiro, ele tem uma joia rara nesse sentido. Né? Porque o que a gente quer é que o ouvinte, né, o leitor do jornal, ele fale, olha, eu quero que você fale disso aqui, eu quero saber disso aqui. Né? Porque se você não estabelece esse diálogo com o leitor, o jornal fica sem importância. Né? E o jornal sem importância, a pior coisa que tem no jornal é você pega o jornal, lê lá qual é a manchete e você se pergunta, e daí? Né? O cara está me falando isso aqui, e daí que ele está falando isso? Para que serve? Veja bem, voltando ao caso do Bom Dia, eu administro uma ONG que tem sob responsabilidade uma biblioteca aqui em Maria Eugênia, pertinho da Laranjeiras, mas uma outra filosofia e tal. E foi o jornal Bom Dia que veio fazer uma reportagem comigo. E foi uma reportagem tão ampla, tão bonita, tão gostosa de ver, que eu voltei outras vezes, 2 vezes subsequentes, eu me
fui entrevistado pelo jornal, porque eles acharam interessante o trabalho lá. Depois disso, o Cruzeiro veio entrevistar, mas a matéria que foi feita pelo Cruzeiro foi uma matéria tão pobre, fria, né? Tão fria, tão distante, que não, eu me senti, puxa vida, eu falei quase as mesmas coisas para um e outro. Mas sabe o que é, professor Paulo? A questão é justamente essa do conceito, né? O jornal Bom Dia era um jornal vivo. O jornal, ele tinha que ter esse distanciamento do jornalismo clássico. A gente era contra, eu era contra. Aliás, eu sou contra isso. Acho que a gente tem que ter um envolvimento, né? Tem que ter a paixão do repórter. Ele tem que expressar lá o que ele sentiu de você, né? Aí ele não falou, isso não tem problema, você sentiu isso? É esse calor. Se não tiver esse calor, não tem sentido a comunicação, né? Ela perde, ela fica mais fria, né? Enfim, eu sempre acho, né, e luto e persisto, porque não tem uma regra, né? Não tem uma receita pronta, né? Mas de que o jornalismo ele seja quente. Né, seja em qualquer nível, seja na biblioteca comunitária do bairro, né, seja falando com o prefeito, com o deputado, tem que ser quente, tem que ter paixão. E só para frisar, né, a gente teve um curso recente aqui de jornalismo para a comunidade. Ah, que legal. Então foi super legal também, Imagina. que a gente pegou um pouco disso, né? Isso Uma aí. questão que eu queria entrar, Débora. Agora, Manda lá, vamos Flávia. lá. Olha lá, Flávia. Calcanhar de Aquiles. Vai lá, na pimenta. A gente sempre acha umas gafes de jornalistas assim na televisão. Que nem esses tempos atrás, uma emissora que eu não posso citar. Por Eu estava quê? assistindo e daqui a pouco o jornalista estava falando de uma pessoa que morreu. Aí ele falou assim, olha, o fulano de tal idade morreu antes mesmo de ser enterrado. Eu falei, nossa, graças a Deus, porque se enterram antes, né? Você já cometeu umas gafes, assim? Pode contar pra gente? Deixa eu pensar alguma. Não é possível. Desse nível Pelo não. menos uma crase você deve ter esquecido. Ah, sim, não, nesse aspecto bastante, né? De erro da língua, essas coisas, comete direto, né? Concordância. Mas dessa coisa assim, né, de você falar nesse nível, assim, não lembro de nenhuma. Eu já cometi fora do ar, assim, já cometi uma terrível. Uma vez eu estava entrando numa padaria e o que eu, no Bom Dia principalmente, né, que era um jornal de venda, né, não era um jornal de assinante, ele tinha essa coisa. E, então eu ficava nos pontos de venda, e no meu horário vago ia ver como que as pessoas se comportavam em relação ao jornal. O que elas pegavam, se elas liam alguma coisa, que elas se interessavam, né? Eu estava lá, ficava estudando o comprador. E aí, num domingo, tinha uma moça pegou o jornal na banca e ela nem olhou para nada, ela foi correndo, assim, ela tinha alguma coisa específica que ela queria ver, né? E abria e mostrava, e ria, e comentava com a outra e tal. E aí eu fui lá, né, cara de pau, falei, e aí, o que você tá tão contente? Ela falou, saiu esse negócio aqui e tal. Falei, que bacana, você ficou, falei, então adorei e tal. Aí eu virei para outra e falei assim, e a mamãe gostou? Era amiga dela. Mas ela parecia que era mãe. Nossa, mas aquilo foi feio. Foi uma gafa. Aí você não sabia o que fazer. Mas não foi, agora, dentro assim, do jornal, não, sabe uma gafe que teve? Eu era o editor, e o editor, quem que é o editor? O editor é no termo do jargão do jornalismo, é o gatekeeper, né? É o que tem a chave do portão, né? O dono é o que entra e o que sai. Então o editor é o que permite que o que está publicado no jornal seja publicado ou não. É responsabilidade dele ler tudo, saber o que está saindo, não saber e tal. E aí no Bom Dia, né? A gente tinha uma matéria de serviço e tal, falando dessa questão que hoje, ainda bem, está muito mais amena, embora seja uma realidade, do problema da dengue. E aí, num dado momento, um repórter escreveu, né, que estava faltando a vacina da dengue. E saiu isso no jornal. E aquilo foi a gafe da gafe, porque não existia
A vacina. vacina. E ela é hoje desenvolvida. E aí, às vezes, encontro com o repórter e falo, você é um visionário, você escreveu da vacina da dengue 10 anos atrás, todo mundo E às atormentou e tá vendo? Tá aqui a realidade. Você antecipou. E aí dá risada. E tem caso que você pega a fonte errada para entrevistar Sim, também. isso Eu nunca esqueço, quando eu tava tendo aqueles protestos lá, do pessoal saindo de camiseta da CBF e tal, foram entrevistar um molequinho que tava com uma camisetinha da CBF, né? Aí chegaram pra ele e falaram assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei. O molequinho falou pro repórter. Aí o repórter falou assim, e o que você acha desse protesto? Eu falei, um bando desocupado. Eu não parava de rir, e ao vivo. Ao vivo, é. Nossa, eu juro pra você, e imagina uma situação dessa, que você pega a fonte, ela solta uma dessa, vira uma zorra total a sua matéria, né? Acaba com ela. Acabou, virou meme. Tem que fazer matéria nova aí. Mas essa é uma realidade, Flávia. O ao vivo, principalmente, a chance disso acontecer, né, ela é muito real. Né? Você, o tempo inteiro, pega uma... Se surpreende, né? Porque você tem uma expectativa quando você faz a pergunta, e quem está ouvindo não tem nem a menor ideia, né, do contexto de onde está e solta aquilo que vem na cabeça. Né? Então... Agora, uma coisa que também fico estranho, eu nunca consegui entender. Sorocaba tem hoje 45%, 50% da sua população, toda ela, na Zona Norte. Na Zona Norte. Passou da Vuvu e Ipanema está para cá. Tudo para cá. Só que veio a população, mas não veio a notícia. É engraçado, Parecem duas cidades. Né? Eu leio o Cruzeiro, falo, mas, meu Deus, esses caras, eles não Então é outro planeta. Parece outro planeta, porque só imagino que passou a linha, eles esquecem que é outra cidade. É outra cidade para eles. Eu não entendo por que o próprio... Aí é falta de percepção, viu, contexto do cultural. Isso é falta de percepção. Você sabe que o Bom Dia, quando ele foi criado, né, então eu fiquei 14, 15 anos, nem lembro, 16 anos no Cruzeiro. Né, e o Cruzeiro ele tinha a ideia, né, de que fosse um jornal da cidade. E ele, de algum modo, conseguia ser o jornal da cidade. Aí você tem esse boom, né, da Zona Norte, né, a partir dos anos 90, né, quando você tem a duplicação da própria Avenida da Vuvu, você tem o desenvolvimento do Brasil. É importante isso, que com o Plano Real, né, com essa questão envolvendo o controle das finanças, as próprias pessoas controlando suas finanças, elas conseguem planejar. E aí a questão imobiliária, ela tem um desenvolvimento tremendo, as pessoas conseguem encontrar o seu terreno, a sua moradia. E a Zona Norte, a partir daí, né, ela revoluciona Sorocaba, né, ela ganha essa importância sem tamanho. E os jornais começaram a não entender. E quando o Bom Dia surge, né, a minha insistência, né, é que ele tivesse a sua sede aqui na Zona Norte. Né? E aí as pessoas que vinham de fora, que tinham o comando, tinham o dinheiro, elas falavam, será? Acho que não sei o quê. Ficava aquela coisa. Então, eu já em 2005, né, estamos falando de 12 anos atrás, eu entendia que a gente tinha que vir para cá. Hoje, né, quem abre mão, né, de estabelecer um diálogo com essa região da cidade, como o Cruzeiro está fazendo, ele está pagando por isso. Está pagando um preço caro, né, porque... há um distanciamento muito real das pessoas. As pessoas falam, mas o que um jornal que não fala comigo, um jornal que não dialoga comigo, né? E jornal, né, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um lugar de problemas unicamente. Né? Você lembrou do Bom Dia, da matéria que fez com a biblioteca. Eu entendo que o jornal ele tem que valorizar aquilo que há de bom na comunidade. A comunidade ela tem que se reconhecer no jornal, na rádio, no Facebook, na internet, seja onde for. E se reconhecer significa, né, aquilo que tem de ruim, que incomoda, mas também aquilo que tem de bom. É nesse aspecto. Né? É engraçado, porque uma coisa interessante, né? Nós aqui, por exemplo, nós estamos numa rádio comunitária.
de pequeno alcance e tudo mais. Mas colocamos mais em foco nesse programa propriamente dito, colocamos praticamente tudo que acontece na cidade e mais o que acontece no bairro. Claro. E de uma maneira, uma maneira palatável para todo mundo, e organizações muito mais complexas, muito mais difíceis, elas não acordam para essa realidade. É verdade. Eu também não consigo entender, porque o ponto está aí, né? A discussão está aí, não é novidade para ninguém. Enfim, né? É uma opção que eles fizeram, né? É isso aí, Deda. Eu queria agradecer muito a sua Ah, presença tá aqui. boa! Bom, Passou rápido você assim? falou assim, ó. Ah. Eu ia começar às 10, porque eu depois vou ter um compromisso. Não tem problema, Deda? Pode estender? Podemos ficar mais um pouco. Ah, imagina. então tá bom, Deda. Falei, vou aqui ficar ocupando o tempo dele. Não tem. E uma coisa que eu ia comentar, lá na Roda de Cultura, a gente falou muito da agenda cultural, que faltava coisa daqui da Zona Norte. É. E na Zona Norte acontece eventos o tempo inteiro. Tem lá na biblioteca do professor Paulo, o pessoal lá da Cairós, tem o pessoal aqui do Josué. É. Então, o tempo inteiro, tem no Céu das Artes. Eu, em 2004, acho que foi 2004, teve eleição, e eu fui trabalhar, falei, bom, acho que eu quero ter que a política, ela pode fazer muita coisa, né? E eu entendia que ela podia fazer ali mais do que estava fazendo no jornal. E aí eu fui, né, eu falei, bom, eu vou para esse lado da política. E eu falei, você vai fazer o quê? Né? Eu falei, eu vou na área, que é uma área que me interessa muito, que eu acho ela fundamental, eu acho que ela é a essência de tudo, mais do que saúde, educação, tal, que é a questão da cultura. Né? E aí eu fui trabalhar na campanha, e quem podia ganhar naquele momento, né, era o candidato do PSDB, que foi o Vitor Lippe, que foi mesmo eleito, e depois foi reeleito, né, e tá deputado e tal. E eu fiz a primeira campanha, né, a primeira eleição do Lippe. E naquela primeira campanha, o compromisso de trabalhar, não na área de comunicação, né, que eu queria que trabalhasse, não era nessa área que eu queria trabalhar, ele estava bem servido, ele estava junto, era uma continuidade do Renato Amar, tinha o Carlos Maria, que é mergulhado nessa questão da comunicação da prefeitura e tal. E eu tinha outra intenção. E aí, quando o Vitor ganha, já antes da campanha falava muito tal, eu falava para ele do quanto pode ser revolucionário a cultura, né? Então Sorocaba, ela tinha, né, como tem ainda hoje, uma lei de incentivos à cultura, a LINC, né, que é o dinheiro público que contempla as pessoas que apresentam os projetos. Tem a Fundec, que é a Fundação de Desenvolvimento Cultural, e eu entendia que precisava de um terceiro pé, né, um tripé, que era a Secretaria da Cultura, onde você tivesse, né, o poder público, alguém fazendo esse meio de campo, né, fazendo a união entre o que é a LINC, entre o que é a Fundec e atendendo a cidade. E aí que entrava, né, essa questão de você se expandir para a cidade, em particular na Zona Norte. Aí eu lembro que com a secretária de Educação, a Terezinha de Alcícia, a gente foi para Curitiba, né, conhecer em loco uma coisa que eles chamam lá de Torre do Saber. Né? E a gente voltou com o projeto, e o Lippe, nesse sentido, ele era muito aberto. Ele, embora centralizador, as decisões dele, ele é muito focado e não abre mão daquilo que ele quer fazer. O que muitas vezes a gente que acha isso negativo, eu achava positivo, né? Porque um prefeito ele tem que ter essa característica. Eu acho que o Renato Amar teve isso muito forte, acho que o Crespo tem isso muito forte, muita gente fala teimosia e tal, mas não é. Você tem alguns focos e quer fazer. E naquele momento ele permitiu que a gente sonhasse, e o que a gente fez nas escolas, porque é onde você tinha dinheiro para fazer, que são as torres do saber, né? O Sabe Tudo aqui de Sorocaba, que eram as torres do saber lá de Curitiba. E a gente tinha ali naquela arquitetura, né? Que é aquela torre, 2, 3 andares, né? Chamar a atenção dos bairros, hoje acho que são mais de 20 torres
do saber, eram oficinas, né, o Sabe Tudo, mas que ali fosse um lugar de aglutinar lideranças jovens dos bairros, desde criança. Né? Você tem as crianças que elas são líderes, né? Tem 10 anos, mas você descobrir esses talentos, e esses talentos eles frutificarem. Num dado momento, num outro dia, até conto como que eu saio do governo e como que esse projeto ele é terceirizado para uma ONG, né? O projeto Pérola, ele se volta mais na formação das pessoas para a área do computador e deixa de lado aquilo que era a essência dessa projeto das oficinas do Sabe Tudo, que é essa questão da liderança, que é essa questão da literatura. A literatura, né, ela, independentemente da plataforma, ela é muito mais importante do que qualquer forma, né, seja o rádio, o Facebook e tal. O que importa é que você, né, criar consciência para o que está sendo dito ali. E eu tinha essa, né, pretensão, esse desejo, essa vontade de estar provocando isso e estar avançando na cidade inteira. Mas aí, né, por circunstâncias, né, políticas, né, eu não tinha muito interesse. E você precisa ter o interesse da cotovelada, sabe? Quando você está lá no poder, você tem o prefeito, mas você tem um monte de secretário, um querendo aparecer mais do que o outro, querendo fazer o projeto dele, e tem a pretensão dele ser eleito para alguma coisa. E eu estava na minha, eu falei, eu queria já estar no lugar, que era criar a Secretaria da Cultura, que foi criado, fui o primeiro secretário da Cultura. Tinha essa pretensão, né, de você ter, voltando à sua questão, Flávio, da agenda, que essa agenda fosse capaz de tirar as pessoas de casa, da frente da televisão. O meu grande desafio era esse, queria que as pessoas saíssem da frente da televisão. E tinha um processo, né, projetado aí, em 10 anos, né, numa década que isso mudaria, né, que as pessoas elas teriam interesse de estar participando da sua comunidade, né, seja em projetos de leitura, de teatro, de poesia, de expressão artística, de dança, né, de estar propondo temas, estar discutindo. Né, ela está sendo protagonista e não simplesmente passivo na frente da televisão. Né. Sabe que eu não sabia desse Torres do Saber. Nós, agora, há pouco mais de umas semanas, tivemos uma reunião entre Secretaria de Cultura, Educação. Cultura não, a Secretaria de Desenvolvimento De urbanismo? Social. E lá ele vai cuidar especificamente de a relação do poder público com as comunidades. Isso, esse é o projeto do prefeito Crespo, né? Ele conceituou de nova maneira, quer dizer, a Oficina do Saber, ela teve um papel de ser o lugar onde as pessoas aprendem a mexer com o computador. E nós ficamos assim muito, eu também trabalho com a Sociedade de Amigos de Bairro. Uhum. Então, o que aconteceu? Eles abriu nessa reunião, o que nós ficamos muito contentes, falta agora o posterior, né? Que as sociedades de amigos de bairro poderiam ocupar as torres do saber e dar a elas a cor local. Isso, a vida local. Então, juntar a fome com a vontade de comer. Né? Esse sempre foi né, o projeto inicial. Né? Esse foi o projeto inicial. Você fazer com que a comunidade, né, ela fosse a protagonista. Ela como é que... Uma palavra muito em voga hoje, empoderar. Isso. É isso aí. Ser o protagonista é isso, é você assumir o poder daquele próprio, né, e ter essa relação. Eu fico feliz que isso tenha sido recebido dessa maneira e acho isso revolucionário. Eu acho de verdade que as pessoas, quando elas se encontram, né, elas têm esse ponto de encontro, elas têm essa possibilidade de trocar ideias, de falar, e volto a repetir, né, não são só problemas. Aliás, os problemas são questões muito pontuais, né, muito isolados, né, no geral, as pessoas elas são atendidas naquilo que interessa. O que falta é expressar o verdadeiro sentimento. O que angustia as pessoas não é porque você tem um buraco na rua. O que angustia as pessoas é que ela não consegue
fazer com que a autoridade saiba que aquele buraco está na rua, Exatamente. que ela não consegue fazer com que haja um acompanhamento sobre aquele buraco, que haja um acompanhamento. É isso que angustia. Né? Ela não quer que alguém vá lá simplesmente... Não, ela quer... E se não tiver essa sensação, né, e essa coragem de se expressar, de ser o protagonista, né, não tem muito sentido. Então essa era a minha pretensão lá atrás, enfim. Só, é uma coisa muito interessante, porque eu digo sempre o seguinte, o buraco na rua, ele me incomoda. Mas se eu souber que alguém veio para mim e falou, não posso fazer, porque o dinheiro para esse buraco, eu estou fazendo tal coisa. Então, É isso aí. Eu me sinto Concordo inteiramente, Paulo. atendido. É isso aí. Sabe? feedback. Essa relação, né, eu acho que ela é essencial, né, e ela só é possível quando a sociedade e aí as comunidades, elas são protagonistas. Né? Não é essa coisa só de reclamar, não. É essa coisa de conseguir se expressar o que está incomodando, de conseguir entender porque o outro não fez, se o outro vai dar um prazo e manter isso vivo. Essa vivacidade, né, que faz com que a gente melhore tudo. Né? Olha, eu sei que a gente está indo embora, Flávio, eu queria... Não estou indo embora, não. É que já está dando nosso tempinho, Não. tá? E assim, eu queria agradecer. Não, eu que agradeço. Te convidar para vir mais vezes, porque Não, o tempo quando- passou muito rápido. Quando você quiser, sabe, eu tendo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pode me chamar, eu venho com muito prazer, com muita alegria, eu me sinto próximo das pessoas quando eu tenho a chance de estar estabelecendo algum nível de diálogo, e estar próximo acho que é aquilo que mais é produtivo e mais vivo na vida de uma comunidade. Eu que agradeço a chance, né, de ter vindo aqui num lugar tão E importante eu queria que você conversar com vocês. deixasse um recado para a comunidade e um recado político para Sorocaba. Tem que espetar. Para a comunidade, o recado é muito claro, né? Seja protagonista, né? Tenha voz, né? Busque o caminho para ter voz, se organize, né? E estabeleça, né, aquilo que são prioridades. Eu acho que isso é fundamental. Né? E para os políticos, né, um recado político, é um recado mais para o cidadão, para o eleitor. Porque o político nada mais é do que um representante dele. O político ele não é um extraterrestre, ele não é alguém que se usurpou de um determinado poder para assentar naquela cadeira. Não, ele é alguém que recebeu um voto para representar essa comunidade. Né? E se não está atendendo, se está colocando o peso, o foco naquilo que não é do interesse da comunidade, que a comunidade eleja as pessoas próximas delas. Eu acho que esse é o grande compromisso. Eleger quem ela conhece, não quem é mais bonito, ou quem fez a melhor propaganda, ou quem, olha, promete que vai fazer isso. Não. Né? É aquele que está no seu convívio, aquela pessoa que está próxima, aquela pessoa que estabelece um diálogo. É essa que tem que ser o seu representante. Né? E aí o meu desejo de verdade é que as pessoas se despertem para os livros. Né? A literatura é um universo que estabelece conexões no cérebro que nenhum outro, né, meio permite. Nem muitas vezes o meio oral, né, onde a gente está falando ou está ouvindo. Esse desperta vários. Mas a questão sua, concentrada, olhando aquelas letras, a história que está contada naquelas letras, a chance de você criar conexões com aquilo que você já viveu, ou o que é aquilo que a gente mais deseja. Recriar conexões novas. O cérebro tem essa capacidade e essas conexões, recriação das conexões, né, aquilo que é criado de novo, a inovação, é o que vai fazer com que a gente vá para frente. Né? Eu acredito muito na sociedade brasileira, eu acredito muito na sociedade sorocabana, e eu acredito que a gente vai sim, né, ter uma vida muito mais próxima daquilo que é estar e ser feliz. Né? É isso que eu desejo para todo mundo. Muito obrigada. E eu queria convidar você depois para ouvir o nosso próximo bloco, que vai ser um pessoal da poesia que vai estar aqui. Legal. Né? O pessoal da coesão poética. Sucesso. Muito Eles obrigado. vão estar aqui e vão falar sobre poemas. Né? Agora são 10h49, a gente vai para um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com mais